Olá, eu sou o professor Johnny Barbosa e nesta aula, a terceira e última sobre os adjetivos, falaremos sobre a flexão de grau dos adjetivos. Quanto ao grau, o adjetivo pode ser flexionado em três níveis: o grau normal, o grau comparativo e o grau superlativo. No grau normal, o adjetivo caracteriza o ser ou os seres sem indicar intensidade. Por exemplo, os carros são verdes ou as casas são vermelhas. Próximo exemplo, no grau comparativo, há a comparação de dois ou mais seres, e essa comparação pode ser de igualdade, de inferioridade e de superioridade analítica ou sintética. No comparativo de igualdade, nós usamos tão ou tanto, mais o adjetivo, mais quanto, como ou quão. Por exemplo, Lúcia é tão inteligente quanto Márcia, ou também nós podemos dizer que Paulo é tão habilidoso como Marcos. Já para formar o comparativo de inferioridade, nós usamos menos mais o adjetivo mais do que. Por exemplo, Lúcia é menos inteligente do que Márcia. Agora vejamos a superioridade analítica. Nós formamos a superioridade analítica usando mais o adjetivo, mais do que. Por exemplo, português é mais fácil que matemática. Ou podemos também dizer que Lúcia é mais inteligente do que Márcia. Em seguida, veremos o comparativo de superioridade sintética. O comparativo de superioridade sintética é formado com maior, mais do que, mais algo ou alguém. Por exemplo, o Sol é maior do que a Terra. Quero fazer três observações agora sobre o uso da superioridade analítica ou sintética. A primeira observação é que, no grau comparativo de superioridade, em vez de usar os adjetivos bom, mal, grande, pequeno, alto e baixo para comparar os dois seres, nós usamos as formas sintéticas. Sim, as formas sintéticas. Melhor, pior, maior, menor, superior e inferior. Por exemplo, esta cidade é maior ou menor ou melhor do que aquela. Ah, o segundo exemplo. Mas quando comparamos duas qualidades do mesmo ser, nós usamos as formas analíticas: mais bom, mais mal, mais grande e mais pequeno. Por exemplo, esta cidade é mais grande do que Arejada. Já as formas menor e mais pequena, elas podem ser utilizadas indiferentemente da forma, indiferentemente. No entanto, a forma sintética, ela é mais comum. Por exemplo, esta casa é menor que aquela. Ou eu também posso dizer, esta casa é mais pequena do que aquela. Em seguida, veremos o grau superlativo. O grau superlativo exprime uma qualidade mais elevada de um ser entre muitos ou todos. Ou seja, um que dentre os outros possui uma qualidade mais elevada. O superlativo pode ser relativo, superior ou inferior, e absoluto analítico ou sintético.
Primeiro, vamos falar sobre o relativo. O relativo, ele é usado quando um ser se sobressai em relação a alguém ou a um grupo. Como dito anteriormente, ele pode ser superior ou inferior. O superior é formado pela palavra mais. Em seguida, tem o uso do adjetivo, mais o adjetivo. Por exemplo, ela é a aluna mais inteligente da sala. Já o inferior é formado pela palavra menos. E em seguida vem o adjetivo. Por exemplo, ela é a aluna menos inteligente da sala. O absoluto, ele é usado quando a qualidade do indivíduo é elevada ao máximo sem relação com outros grupos. Ele pode ter duas formas, a analítica e a sintética. A forma analítica ela é marcada pelo uso de advérbios. São eles que dão a ideia de intensidade. Por exemplo, Vitor é muito inteligente. E aqui nós utilizamos comumente os advérbios muito, extremamente, excepcionalmente também. E por fim, a forma sintética. E a forma sintética ela é formada por sufixos que dão a ideia de intensificação. Esses sufixos são o íssimo, o imo, o ílimo, o érrimo. Por exemplo, Vanessa, além de belíssima, é cuidadosíssima. E para terminarmos a aula de hoje, eu gostaria de homenagear as pessoas mais fascinantes que conheço, lendo um poema escrito pelo Renato. Eu não encontrei o sobrenome dele, mas o poema pode ser lido no blog Visão ao Longe. Vamos lá. Adjetivos: falante, pendular, oscilante, fascinante, cativante, elétrica, estonteante, confiante, intensa, complexa, volúvel, persistente, corajosa, discreta, sorridente, maternal, independente, solícita, amiga, derretida, forte e frágil, hesitante e determinada, inebriante e sedutora, contraditória mulher, dádiva divina, escultura sem molde, pincelada de beleza irreplicável. Seria tudo um desvario alucinógeno? Apenas um olhar atento, um olhar aguçado, penetrante e intuitivo, desta sua alma feminina, que alegrias, sorrisos e palpitações me causam. Não te mando flores hoje, mando elogios em forma de palavras, em forma de infinitos adjetivos. Até mais. Obrigado e tchau.